Oferecimento Sebrae, especialista em pequenos negócios, e Sesmac, ensino a toda prova. Eu acredito que o segredo do sucesso é persistência, é disciplina, é dedicação, é foco. O Sesmac, ele está dentro daquilo que eu penso como uma instituição capaz de dar ao aluno aquilo que ele necessita para se desenvolver. Nós tivemos a notícia de que seriam ofertadas vagas de doutorado e que seria feito com essa universidade lá da PUC, que é muito conceituada, uma das universidades mais respeitadas no Brasil, e o Sesmac ele conseguiu fazer essa parceria. Pós-graduação Sesmac, a qualidade da maior instituição de ensino superior de Alagoas, dando o upgrade que sua carreira merece. Sem dúvida, ela fez o diferencial e está fazendo o diferencial na vida de todos aqueles que tiveram essa oportunidade. Pós-graduação Sesmac, fazendo parte da sua carreira de sucesso. Quer colocar seu restaurante em pratos limpos? Alcance padrões de excelência com as consultorias do Sebrae Tech. Implemente o programa Alimentos Seguros. Adote boas práticas na gestão de alimentos e bebidas, renove seu cardápio e faça outras melhorias na sua empresa. Você investe 20% do valor da consultoria e o Sebrae banca os outros 80%. Ligue 0800 570 0800. Sebrae, especialistas em pequenos negócios. Alô, meus amigos, mais um bate-papo com o Geraldo Câmara. E você já sabe que a gente está na Bodega do Sertão, essa casa maravilhosa onde você se sente no sertão quando entra aqui, né? Claro, com aqueles 70 pratos quentes, com essa turma que se veste igual aos sertanejos, com essa decoração daqui. É o sertão. E nós estamos, sabe onde? Você quando passa lá fora, você não vê aquele bule gigante, nós estamos... No bule, dentro do bule. Não vai derramar café, não. Pode ficar tranquilo, os meus convidados também, porque não vai derramar café. Tá tudo certinho, sem problema, ok? Bom, nós estamos recebendo hoje dois biomédicos. Dois biomédicos que são o Wilson Fernando Farias e Liane Lima, ambos especializados, e vão falar sobre o assunto, sobre análises clínicas e hemoterapia. Como vai, Wilson? Tudo bem? Vou bem, tudo bem. Que bom receber você. Obrigado, prazer. Você não vai dar uma daqueles entrevistados que eu pergunto, tudo bem, diz tudo bem. E para por aí não, né? Não vai fazer isso comigo não, né? Não, porque senão daqui a pouco eu pergunto assim, você gosta da biomedicina? Sim. Aí o outro diz, não. Não, nem se preocupe, nem se preocupe. Jura? Juro. Eu sabia que não, por isso que eu estou brincando com ele. Eu sei. Bom, então vamos lá, tudo bem? Tudo bem. Vocês pertencem à equipe do Nabuco. Nabuco Lopes. Não é? Isso. Muito, que cresceu um bocado, né? Bastante. 24 pontos. 24, 25 agora, com a sede que a gente tem agora, o posto que a gente tem lá em São Paulo. Me diga uma coisa, foi inclusive uma novidade essa questão dos postos de captação de material, não foi? Isso. Tem outro nome, qual é o nome? Não é captação o nome, mas tem um nome. É onde você pega o material, o sangue, etc. Isso. Facilitou muito a vida das pessoas. Com certeza. Não é? Com certeza. Bom, quem está conosco também é a biomédica Liane Lima. Liane Lima também especializada no mesmo assunto. Análises clínicas e hemoterapia. Tudo bem, Liane? Tudo sim, Como Geraldo. vai você? Vou bem, Só sim ou muito aqui. sim? Tudo bem, sim. Graças a Deus. Me conta uma coisa. Onde é que entra a história da hemoterapia? Traduz hemoterapia em termos os mais populares que você puder. Hemoterapia, no popularmente falando, é o estudo do sangue, né? Vamos supor. Então, assim, é basicamente o que a gente faz na nossa área, né? A gente estuda todas as análises que nós fazemos no laboratório, geralmente é baseada no sangue. Então, é basicamente isso. A hemoterapia é o estudo do sangue. Muito bem. Agora, quais são as novidades que vêm acontecendo na hemoterapia de um modo geral? Qual é o progresso? A medicina ela progride a cada dia é possível fazer mais coisas, os cientistas, os pesquisadores trabalham cada vez mais. Me conta. Hoje a nossa área laboratorial ela está no ramo muito voltado para a genética, que é o estudo da biologia molecular. Perfeito. Né, que hoje a gente consegue uma gama de patologias, né, com amostras de sangue, às vezes únicas, e que fica muito mais fácil da gente analisar o material. Né? Antigamente,
voltando para, como a gente vai falar hoje sobre a intolerância à lactose. A intolerância à lactose, antigamente, a gente precisava ingerir uma amostra, fazia várias coletas de sangue, e hoje, com o estudo genético, a gente consegue uma única amostra, a gente consegue fazer todo o estudo e sem o dano ao paciente, na verdade. Até porque essa história de você descobrir, o Fernando, Wilson Fernando, você descobrir que o paciente era intolerante à lactose, era muito difícil, não era? É porque antes Era um sorteio da loteria. Isso, não é? É verdade. E antes desse teste genético, a gente tinha os testes mais usuais, que o paciente ele precisava ingerir uma certa quantidade de lactose, e se ele fosse intolerante à lactose, ele ia ocorrer com o organismo dele os sintomas de quem é intolerante à lactose. Ou seja, bota o veneno lá dentro para ver se ele morre. Não morreu, verdade. Isso. Não tem intolerância. Morreu, ele morreu, ele tinha intolerância à lactose. Era assim? Era assim mesmo. E com o teste genético... Ele disse que era assim mesmo. Porque, na verdade, era uma indução. Sim, uma indução, isso, claro. Que era para a gente ver se o paciente realmente conseguia, como é que diz, fazer os sintomas, produzir os sintomas. Não, é a tal história do estudo alergológico, por exemplo. Exatamente. Né? Você tem que saber, eu sou alérgico aqui. É verdade. Entope o cara de alguma coisa. Exatamente. Né? É verdade. Você sabe que eu tenho uma história muito interessante com isso? Agora, veja que eu vou falar de uma história de mais de 60 anos atrás comigo. Então é uma bela história, né? Eu tinha mais uns 70 anos. Eu tinha uma história de... Não, chega por aí. 70 tá bom. Então, veja bem. Eu tinha uma história de intolerância ao camarão. Grande. Não aparecia nada na pele, eu me coçava o corpo inteiro, era um negócio assim de... Eu ficava doido de coceira, uma coisa horrorosa, ok? Ok. Um dia eu vou a um cidadão, a um médico, que se dizia também alergologista, e ele disse, vou lhe dar uma receita, você topa? Eu digo que você vai comer camarão até dizer chega. Como é, rapaz? Você vai passar 3 dias comendo muito camarão. Pegou minha mãe e disse assim, 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 assim. 3 dias depois eu não tinha mais alergia ao camarão. E aí eu pergunto a vocês, é verdade que quando vocês fazem esse tipo de estudo, a vacina que vem a ser criado, ou o remédio que vem a ser criado, ele é criado exatamente com o fator da intolerância? Por favor. Isso, ele é feito a partir do que o paciente mostra para a medicina, né, para a ciência. Então, a partir dali é que os pesquisadores vão fazendo, vão pesquisando no organismo do paciente mesmo, como é que eles vão lidar com aquilo, né, para poder vir a produção de medicação e etc. Bom, eu estou vendo um bercinho ali, ó, deixa eu aproveitar para lhe perguntar sobre o bebê, a criança. Quantas vezes a criança, eu estou dizendo que eu estou aproveitando que veja um bercinho ali, para perguntar quantas vezes a criança, por exemplo, ela apresenta determinados sintomas, que são sintomas alérgicos, mas dificilmente os pais ou os médicos descobrem. Isso. Então, qual é o caminho? É através da hemoterapia? Da intolerância, também, no caso. Os bebês, eles já produzem no útero da mãe essa enzima que ela quebra a lactose, entendeu? E o leite materno, ele é rico em lactose, que é um açúcar do leite. Ou seja, intolerância ao leite materno nunca. Dificilmente. Só se for uma intolerância genética. Genética, ok. Isso, Se genética. a criança já nascer geneticamente com esse tipo de patologia, aí provavelmente ela vai desenvolver o leite materno ou qualquer outro derivado do leite. Certo, isso, certo. Isso. A partir daí. A partir daí. Muito bem. Isso. Então, onde é que a hemoterapia ajuda a descobrir fatores como esses? Através do exame mais comum, né, que é onde ingere a lactose e faz as coletas para saber se você realmente tem intolerância, e o que a gente está frisando mais, que é o teste genético, que a partir de uma coleta de sangue ou até de uma amostra salivar, que você não vai ter dano nenhum para o paciente, você vai descobrir se aquele paciente tem a intolerância à lactose. Bom, mas se você vai através de um problema genético, me desculpe, Liane, me diga uma coisa, você então tem que saber qual é o histórico dos pais, dos avós, e por aí vai, não é isso? Exatamente. Tem que saber esse histórico. Geralmente, os testes genéticos, dependendo do laboratório que se for analisar, eles já fazem uma anamnese do paciente, né?
pergunta histórico de mãe, de pai, se for uma criança. Então, assim, vem todas essas perguntinhas para auxiliar no diagnóstico, para auxiliar na condução da liberação do exame final. Bom, quando você entra para esse aspecto genético, obviamente que você também está dentro da citologia. Você tem que estudar as células ou não? Também, com certeza. Também. Aí um laboratório eficiente nesse assunto, ele entra também no estudo de células? Também. Com certeza. Com certeza. O que é mais completo para você chegar a um diagnóstico de que o paciente é intolerante à lactose ou intolerante a isso ou aquilo? O que é o mais completo? Hoje a gente pode dizer que é o teste genético, né? Por ser uma amostra muito fácil de obtenção. Então, assim... Mais abrangente. Isso, mais abrangente, o paciente vai fazer, ele não precisa de jejum, tem todo aquele processo que o paciente fazia antes, que hoje já não faz mais, então então hoje ele é muito mais específico e muito mais certo, né? Na liberação do resultado, é muito mais... O paciente mais hoje ele não precisa ingerir a lactose, que antes ele precisava, e que causava os sintomas dele no laboratório. Claro. Não hoje, precisa mais. Não precisa mais. Com teste genético. Você descobre isso através do que no sangue? É através do estudo genético, é o estudo do gene que causa a intolerância à lactose. Sim, mas como é que você sabe que é este ou aquele gene que causa a intolerância à lactose? Quem tem intolerância à lactose vai ter a ausência desse determinado gene. Agora entendeu? chegou onde eu queria. Então você vai procurar o danadinho e não vai encontrar. Isso, exatamente. Na hora que você não encontra, diz, epa, exatamente. está faltando alguma coisa Exatamente. Exatamente. É nesse que está faltando alguma coisa? Existem dois tipos de intolerância à lactose. Existe a genética, que é quando o bebê já nasce com ela, e existe a adquirida, que é com o passar do tempo e evolução da vida. Então, na criança vai ter a ausência do gene, né? Já no adulto, quando você vai pesquisar, ele vai ter uma deficiência na produção daquele gene. Isso vai acontecer gradualmente quando você vai crescendo, entendeu? Bom, muito bem. Agora vamos lá. Vou usar a palavra, né? Já que estamos falando de genética, vamos usar genealogia, certo? É possível você fazer exames de pais ou de avós e prever que um bebezinho pode vir a ter intolerância à lactose, ainda que eles não tenham? Exatamente, é possível. É possível isso? Pelo mapeamento genético. Isso não só a intolerância à lactose, como outras doenças também, pela genética, você consegue sim. Bom, então vem a grande pergunta. E por que isso não é devidamente divulgado? No sentido de que eu só vou fazer um exame de sangue se eu me sentir doente? Por que eu não posso dizer assim, ô papai, ô mamãe, ô vovô, ô vovó, vai fazer um examezinho de sangue para ver se eu não tenho algum problema causado por vocês? Não é possível fazer isso? Possível né? Mas é muito pouco a quantidade de pessoas que procuram ajuda quando tem um sintoma. Porque o sintoma ele pode ser leve, moderado e grave. Então, geralmente, as pessoas só procuram realmente ajuda quando tem um sintoma mais grave. Mas não estou falando de ajuda, eu estou falando de prevenção. Isso, é justamente a prevenção. Eu estou falando de você através da hematologia, tá certo? Pode ser também. Hemoterapia ou hematologia. Dos ascendentes, você chegar ao cidadãozinho que chegou aqui e dizer, epa, vamos cuidar dele antes que ele tenha, porque ele vai ter. Isso. É possível isso? É possível. Só precisa o próprio... A cultura. Isso, é exatamente isso que eu ia dizer. Porque a gente está acostumado a ir ao médico quando apresenta sintomas. Bom, né? então de repente nós estamos aqui fazendo cultura. Com certeza. Não é a tal história. Quem é que falava em teste de pezinho? Depois dos comerciais a gente volta com esse assunto. Tá bom. Certo. Ok? Ok. Tá bom. Eu vou lá lembrando a vocês de SESMAC. Gente, olha o SESMAC, olha aí. SESMAC que é ensino a toda prova, SESMAC que cada vez melhor. Vem aí agora eu vou conversar com o pessoal do SESMAC essa semana. Vem aí agora a campanha interativa do SESMAC para o vestibular. E nesse momento estamos fazendo as inscrições todas para o pós-graduação de todos os gêneros, ok? O Sebrae, Sebraezão, que bota você cada vez para cima, transforma um microempreendedor em média empresa, em pequena empresa, então o que for, mas vai, porque está ouvindo o Sebrae. E a Bodega do Sertão, onde nós estamos fazendo nosso programa, é bom demais, não é não? Voltamos já. Para você construir uma carreira de sucesso, você tem que ter foco, disciplina e amor pelo que você faz.
Quando você tem tudo isso aliado à escolha, pode ter certeza que você vai ter a sua carreira de sucesso. Eu escolhi o SESMAC. Nunca foi sorte eu estar num semáforo fechado e uma pessoa me entregar um panfleto. Foi oportunidade. Então o SESMAC ele me deu essa oportunidade com credibilidade. Então na mesma hora eu não pensei duas vezes e fiz a minha inscrição. Pós-graduação SESMAC. A qualidade da maior instituição de ensino superior de Alagoas, dando o upgrade que sua carreira merece. Eu sou Hélio Miranda, sou empresário e estou fazendo o curso de pós-graduação MBA em Gestão Empresarial que o SESMAC está ofertando. Pós-graduação SESMAC, fazendo parte da sua carreira de sucesso. Toda vida é importante. Toda vida precisa de cuidado. Algumas vidas pedem pressa. Quem tem câncer não pode esperar. A Rede Feminina Nacional de Combate ao Câncer se une a milhares de vozes para dizer: preciso viver. Para isso, as ações do SUS devem ganhar celeridade. O respeito à vida está acima de tudo. Campanha Preciso Viver. Rede Feminina Nacional de Combate ao Câncer. Há mais de um século, esta marca vem crescendo. Crescendo, salvando gente, crescendo, vivendo solidariedade. Crescendo, na guerra e na paz. Esta cruz é um símbolo, é a Cruz Vermelha de Alagoas. Ajude-a a crescer mais e mais e mais e ligue para crescer com ela. Quer colocar seu restaurante em pratos limpos? Alcance padrões de excelência com as consultorias do Sebrae Tech. Implemente o programa Alimentos Seguros. Adote boas práticas na gestão de alimentos e bebidas, renove seu cardápio e faça outras melhorias na sua empresa. Você investe 20% do valor da consultoria e o Sebrae banca os outros 80%. Ligue 0800 570 0800. Sebrae, especialistas em pequenos negócios. Muito bem, gente, voltamos. Vocês são biomédicos, vocês não são médicos. Mas informalmente se pode conversar, até por atividades da medicina de um modo geral, porque vocês são aqueles que abrem os caminhos e mostram, olha, por aqui está acontecendo isso, por aqui está acontecendo aquilo, e aí o médico pode realmente operar. Me diga uma coisa, quais são os caminhos que normalmente são receitados ou são guiados pelos médicos através da orientação do biomédico, através das análises do biomédico, que levam, por exemplo, um paciente a melhorar dos seus problemas de, por exemplo, intolerância à lactose? Geralmente começa com a clínica. Se o paciente ele tem a clínica, ele vai procurar um médico e o médico vai direcioná-lo a um laboratório, né, que vai fazer esse teste e realmente vai levar o resultado para ele para dizer se ele realmente tem a intolerância ou não. Aí, a partir daí, é que o médico vai direcionar o melhor tratamento. Pois é, então aí é que eu digo, vocês são os orientadores do médico. Isso. Mas vocês podem ser orientadores prévios para dizer, procura um médico porque você está com um problema de intolerância de lactose, ou a ética não permite? Não, para intolerância à lactose, por exemplo, pode. Se ele fizer por conta própria o exame, exato. Entendeu? Então ele vai querer uma explicação sobre o exame. Então a gente vai pedir que ele procure um médico, porque vai ser muito importante esse direcionamento. Liane, me diz uma coisa, Liane Lima, que é biomédica também, me diz uma coisa, independente do fato de que você já sabe que o problema pode ser genético e pode não ser, né? A insuficiência, a intolerância à lactose, ela pode ser descoberta também independente do fator genético? Pode Muito sim. bem, como? O que é que define? Hoje em dia, o mais comum são os sintomas, né? Então, assim, é o paciente que apresenta na ingestão da lactose, na ingestão de derivados do leite, ou o próprio leite apresenta desconforto abdominal, diarreia. Como já está uma doença tão comum, né, um fator genético tão comum hoje em dia na população, então o paciente geralmente se alerta logo, né? Aí quando vai procurar, provavelmente já vai estar com a intolerância à lactose. Vocês são cientistas, os biomédicos são cientistas. Então eu vou um pouquinho mais profundo nessa história. É possível que vocês comecem a descobrir
uma mudança genética da lactose para que isso não aconteça nos pacientes? Ou seja, se a lactose faz esse mal, já fez a uma geração ou a outra geração atrás, deve ter algum componente nela que é o responsável por isso. E ninguém melhor do que vocês para saberem disso. Ou não? Na verdade, o que acontece? Quando uma criança que ela já produz a lactose, ela está no ventre da mãe, já começa a produzir nos últimos meses de vida, que ela nasce, que ela é estimulada com o leite materno, então depois que ela passa da fase da amamentação, então o leite vai sendo tirado um pouco mais dela e vai sendo introduzido outros alimentos. Muito bem. Então, a lactase, que é a enzima que quebra a lactose no corpo, ela tem que ser estimulada. É uma enzima. É uma enzima. Então é lactase ou lactose? Lactase. E por que nós todos chamamos de lactose e vocês não me emendaram? Intolerante. Não, mas é intolerância à lactose. Então vamos fazer a diferença logo entre lactose e lactase. Vamos lá. Certo. Pronto. A lactase, ela é enzima que ela quebra com a ingestão da lactose. Você ingere a lactose, que é o leite, e essa enzima vai fazer o trabalho de quebrar, de digerir essa lactose. Muito bem. Então, se você ingerir lactase, você quebra o efeito negativo da lactose. A lactose, A lactose, na verdade, é o açúcar presente no leite. Seria uma espécie assim de vacina pós e não vacina prévia? Isso. Inclusive, as pessoas que têm intolerância à lactose, que querem ingerir os alimentos que contêm lactose, eles tomam a lactase. Olha aí. Antes da ingestão do alimento. Você sabia disso? Eu acho que muito pouca gente sabia disso. Então vamos lá. Quais são os alimentos de lactase que devem ser ingeridos por quem tem intolerância à lactose antes, para não ter? Já está, na verdade, os alimentos que não contêm lactase, que são aqueles alimentos zero lactose, já estão aí no mercado já há um bom tempo. Então, as pessoas que têm intolerância à lactose... Não, mas não foi essa a minha pergunta, não. Você disse que botando a lactase no organismo, você pode consumir intolerância à lactose. Não é isso? Não tem. Então, a pergunta é, que produto é esse, o que é isso que você coloca a lactase lá dentro, para que ele possa tomar o leite comum e por aí vai? Isso é uma medicação. É uma medicação. Isso, é uma que medicação. É a base de lactase. Muito bem. E por que pouca gente fala sobre isso e não diz sobre que existe uma medicação? Geralmente as pessoas que são intolerantes à lactose, que já têm um acompanhamento, que já têm um diagnóstico, já sabem disso. Os médicos já recomendam. Pois é, e quem não é, toma logo antes para não ter. Não é muito melhor? É porque hoje em dia, o que é que acontece com a intolerância à lactose? O porquê está tão Você sabe qual é o bom desse programa? É que a gente é ignorante no assunto e fala com ignorante. Então não tem problema nenhum. Eu não tenho nenhum escrúpulo em perguntar o que estiver errado, o que estiver certo. Eu não tenho nenhum tipo de problema, não tenho barreiras. Então é nessa não barreiras que vocês fazem cultura com esse povo que está aí. Não é verdade? É verdade. É por aí. Né? Vamos falar um pouquinho de sangue, já que sem lactose. Vamos sim. Vamos lá, vamos falar um pouquinho de hemoterapia. Quais são as principais doenças do sangue detectáveis através da análise clínica? Eita, é uma gama. É uma gama. Isso. São inúmeras. São inúmeras mesmo. Muito bem. Agora, eu acredito que hoje quase 100% das patologias, você descobre através dos exames de sangue. A não ser as que são diagnosticadas por exames de imagem, mas que muitas vezes também são associadas aos exames de sangue. Muito bem. Agora vamos lá. Existem sangues e sangues, né? Primeiro, por que essa classificação? Sangue A, sangue B positivo, A positivo, negativo, O negativo, O positivo. Aliás, eu nunca sei qual é o meu. Realmente não sei. Tô ficando velho e não sei. E meu filho vai levantar a cabeça. Tô ficando velho e não sei qual é o meu. Mas tudo bem. Como é isso? Como é que funciona essa classificação? Bom, essa classificação ela foi criada justamente porque existem pessoas, todas as pessoas têm um tipo de sangue. Então, se elas, por acaso, se ocorrer um acidente com essas pessoas, elas perderem muito sangue e precisar de transfusão, então ela vai ter que pegar, ela vai ter que ser transferida nela o mesmo sangue da classificação dela. Porque se for transferido para ela um sangue diferente da classificação dela, dá um choque. Isso. Muito bem. Agora me conta uma coisa. Como é que nasceu essa classificação? Por que ela existe? Quais são os fatores que fazem com que eu tenha um determinado tipo de sangue e o meu filho ali, por exemplo, pode ter um diferente? Eu nem sei, mas pode ter um diferente do meu. Por quê?
Mais uma vez voltando para a genética, né? Isso, mais uma vez é o fator genético. É o fator genético. Isso. Pode ser uma mistura do meu com o da mãe. Isso, justamente isso. E é isso. E é justamente isso. E é isso. Precisamos saber, viu, meu filho? Para saber se o seu gênio forte é do pai ou se é da mãe. Hein? O sangue não tem nada a ver com isso. Que, na verdade, a criança, ela nasce com 50% da mãe e 50% do pai, né? Geneticamente falando. É verdade. Então, assim, o sangue da mãe, o tipo de sangue da mãe e o tipo de sangue do pai vai influenciar no tipo de sangue que a criança vai nascer. Muito bem. Agora vamos dizer para eles lá, porque vocês examinam sangue todo dia. Quando vocês examinam sangue, ele está com glóbulos brancos a mais do que os glóbulos vermelhos, quando ele está mostrando assim uma intensidade de anemia, talvez até caminhando para uma leucemia e por aí vai. Porra, que coisa chata, como é que é isso? Como é que isso funciona? O que acontece? Por que o sangue se transforma no organismo? Mais uma vez, é o fator genético. Isso. Não, então, mas acontecem alterações nos genes que produzem essas células, que vai vai causar um descontrole na medula, onde está sendo produzidas as células. Muito bem. E ela vai começar a amadurecer desordenadamente. Bom, diferença entre o sangue que circula nas veias e o medular. Bom, o líquido medular. Pronto. Na medula, na verdade, é onde está o começo, o início da produção celular. Vida. Entendeu? É o início da produção celular. Muito bem. As células ali vão ser produzidas para poder ir para a corrente sanguínea. Muito bem. Entendeu? E Antes de estar na corrente sanguínea, teoricamente, elas vão ter que ter passado pela medula. Muito bem. Mas o que é que faz com que essas células elas sejam positivas ou negativas, vamos chamar assim? Elas influenciem no sangue e no corpo humano de modo geral. Existem os fatores genéticos, como a gente já falou, como também existem os fatores externos, né? Radiações, má alimentação, como é que posso dizer? Você adquirir algum micro-organismo, como bactérias, vírus, então os leucócitos vão reconhecer esses micro-organismos, vai aumentar, vai diminuir e vai direcionar. Vários fatores que podem influenciar nessa parte da sanguínea. A pergunta é cretina essa, mas eu vou fazer. O sangue pode ser o responsável por ser também o condutor de doenças? Sim. Sim, com Se ele não for bem tratado, ele precisa ser bem tratado para não ser condutor? Com certeza. Com certeza. Por exemplo, no caso que vocês acabaram de falar das células medulares, se elas entrarem no sangue, eles permitirem, é um canal. É um canal. É danado, né? Laboratório Nabuco Lopes, gente, olha aí. Paga nada por isso, não. Sofia, um grande abraço para você. Prazer enorme de receber vocês aqui. Igualmente. Um abraço do Vitor, certo? Sem dúvida. Foi bom, não foi? Foi ótimo. Mas eu acho que vocês passaram um bocado da cultura do sangue para as pessoas. Não é? Verdade. Além do assunto principal, que foi o da lactose. Isso. Exatamente. Olha, por favor, lactose é uma coisa, lactase é outra. Repete, vá. Lactose. Lactose é o açúcar que contém no leite. Muito bem. E a lactase E derivados. é a enzima e derivados. Muito isso. bem. E lactase É a enzima que faz a quebra da lactose. que deixa você tomar lactose sem problema. Exatamente. Obrigado, Liane Lima. Obrigado, Wilson Fernando Farias, por terem Obrigada a estado você, aqui. Leve meus Geraldo. abraços. Meu abraço a todos os que fazem Pode lá o deixar. Nabuco Lopes, abraço. tá bom? Tá Obrigado certo. a vocês, obrigado a vocês também que estiveram conosco até agora. Até amanhã, se Deus quiser, com mais um bate-papo com o Geraldo Câmara. Ele mandou dizer que quer. E quando ele manda dizer que quer, pode ter certeza, viu? Pode estar com sangue ruim, porque o encontro está marcado. Ok? Até lá, gente. Oferecimento Sebrae, especialista em pequenos negócios, e Sesmac, ensino a toda prova.